Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje a gente vai falar aqui, vai contar o case de uma startup que revolucionou o mercado de saúde. Muito bem, você sabe aqueles almoços de família onde tem aquelas comparações, né, que são super desconfortáveis com o primo mais bem sucedido da família? Pois é, ainda bem que eu não sou primo do João Gabriel Alckmin, o cara que empreende desde os 15 anos de idade, que fundou a Vita, uma startup que transformou o mercado de saúde e foi vendida para a Estônia em 2020 numa transação milionária. Muito bem, brincadeiras à parte, né? Hoje eu vou receber esse cara que é um monstro do empreendedorismo aqui no Café com a ADM e vamos aprender muito com ele e ter muitos insights no bate-papo de hoje. Então não sai daí, daqui a pouquinho o João Alckmin chega por aqui. Você sabia que o software da Sunky é a solução ideal para diversos segmentos como serviços, varejo, indústria, agronegócio e muito mais? Com uma plataforma completa, a Sunky integra áreas fundamentais para o sucesso do seu negócio, seja financeiro, contábil, fiscal, tributário, vendas, compra, estoque e até gestão de pessoas e produção. Tudo isso com a segurança e inteligência que só uma das líderes em gestão empresarial pode oferecer. Com uma plataforma 100% web e mobile, o ERP Sunky, evolução do ERP Sunky, oferece eficiência, flexibilidade, automação de processos e controle total a qualquer hora e lugar. Acesse o link na descrição desse episódio e descubra como dominar a gestão empresarial da sua empresa. João Gabriel Alckmin é cofundador da Vita, eleito uma das empresas promessas do Brasil pela Endeavor e citado como uma das maiores de tecnologia e saúde do país pela Thomson Reuters. Ele foi incluído na lista da Forbes Under 30 como uma das pessoas de maior impacto no setor de tecnologia no Brasil. Ele abriu sua primeira empresa aos 15 anos de idade, cursou administração de empresas no INSPER e em 2024, João e seus sócios concluíram a venda da Vita para a Stone em uma das maiores transações de venda de startup do Brasil. E ele descreveu a trajetória do negócio no livro recém-lançado Haja Luz. João Gabriel Alckmin, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Bom, muito obrigado, Leandro. Estou animado de conversar com você. João, e eu que tô, cara, eu tô pilhadaço aqui, tava esperando essa entrevista aqui há horas e eu queria que você comentasse, cara, pô, você é um prodígio, com 15 anos você já estava empreendendo, 2013, olha só, galera, ele foi finalista do Prêmio Jovens Empreendedores com a Ecológica, quando ainda estudava administração lá em Uberlândia. E eu sempre falo por aqui, essa é uma brincadeira com fundo de verdade, que a gente tem que estudar o que tem na água de Minas, ou no pão de queijo, no café, alguma coisa, cara, tem de especial, porque tem muito empreendedor foda em Minas, né? Bom, João, conta aqui pra gente aqui um pouquinho dessa trajetória, né? O que foi que te inspirou a ser um empreendedor que cria soluções de alto impacto? Boa. Leandro, vai ser um prazer contar para você essas coisas todas e é legal que quando a gente vai falando, a gente vai lembrando também. Bom, deixa eu contar um pouco para vocês então sobre como é que foi formado ali um pouco do coração do João empreendedor e dessa força que você tem que ter também, né, para conseguir fazer coisas difíceis, né? Empreender é muito difícil e você tem que ter alguma coisa dentro do coração diferente para conseguir aguentar todo o desafio que é. Então, no meu caso, eu sou de uma família super batalhadora de Uberlândia. Meus pais, eu não fui um filho planejado por eles, mas tenho certeza que planejado por Deus. E a minha mãe, quando eu nasci, tinha 19 anos. Ela estava na faculdade e meu pai era um pouco mais velho, mas os dois vieram de ambientes familiares onde teve que haver muita superação. Então, no caso da minha mãe, a família dela, né, todos chegaram em algum momento, minha avó se tornou empreendedora, mas assim, a família da minha mãe morava toda na fazenda. E minha avó, empreendendo, conseguiu levar todo mundo de volta para a cidade. E, enfim, esse foi sempre um exemplo muito grande para mim. Desde quando eu era criança, eu lembro de ver a minha avó trabalhando, às vezes, no momento de lazer da família. E eu achava muito bonito ver alguém que decidiu mudar a própria vida, mudar a vida da família, enfim. Foi muito bonito de ver. E a minha mãe seguiu esse exemplo de trabalho também. Então, eu lembro de ser criança e ir na faculdade com a minha mãe. Minha mãe fez arquitetura e decoração. Eu lembro de ir em obras com ela, de trabalho. Enfim, à noite, a gente jantava e depois minha mãe começava a trabalhar de novo. Então, assim, eu sempre vi isso. Do lado do meu pai, ele também veio de uma família muito simples. E ele trabalhou muito para conseguir
tanto criar eu e minha irmã, quanto para fazer as coisas que ele fez. Então, você sempre vê esse exemplo de trabalho muito grande, sabe, Leandro? Então, acho que isso foi formando o meu coração. Cara, isso é muito forte, né? Que eu também sou empreendedor. É, lógico que as nossas histórias têm diferenças, mas a essência é sempre a mesma, né? É sempre pai e mãe batalhando duro, dando exemplo, né? E o filho vê como a vida é dura, como tem que se esforçar também e vai seguindo na mesma batida depois, né? Então, as histórias empreendedoras, elas são muito parecidas nesse sentido, né, João? Sim, sem dúvida. Legal. E me conta, aí eu quero saber o seguinte, 15 anos de idade, cara, tá? Então, aí você coloca ali o seu primeiro negócio. Como é que foi essa experiência, né? Numa fase em que, sei lá, cara, o adolescente tá pensando em mil coisas menos, né, em colocar um negócio. Como é que foi com você? Boa. Bom, acho legal ser sempre real, né? Porque eu sempre me inspirei com empresários contando detalhes da vida deles que normalmente as pessoas não contam. Então, assim, eu com 15 anos, eu estudava numa escola particular que o meu pai se esforçava muito financeiramente para botar a gente para estudar, sabe? Tanto eu quanto a minha irmã. E, sinceramente, eu vi ali que tinha uma condição financeira inferior, sabe? E coisas bobas como o lanche que compra no recreio, ou o tênis, ou a roupa que usa, o celular, né? São coisas que hoje a gente é adulto vê que são muito bobas, mas quando é a criança, adolescente ali, tem um peso, né? E então eu me via num sentido assim, poxa, eu não consigo participar desse ambiente, assim. Então eu fui botar minha cabeça para outros lugares. Eu queria fazer alguma coisa útil, alguma coisa que ajudasse as pessoas. Para você ter uma ideia, com 14, 15 anos de idade, eu comecei a procurar empresários na minha cidade. E tem alguns empresários em sucesso, assim, em escala nacional lá. E eu batia na porta mesmo e falava, olha, eu sou um adolescente e eu tenho um sonho de ser empresário um dia. Você pode me ensinar como é que você fez? E isso foi acontecendo. Então, com 15 anos de idade, Leandro, foi quando eu fiz meu primeiro negócio de verdade, vamos dizer assim, que foi uma plantação de mogno. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma madeira, faz móveis de Sim, luxo, claro. Uhum. tampo de violão, enfim, essas coisas assim. Mas eu juntei dinheiro desde que eu era criança, assim, né? Eu vendi bala na escola, vendi sanduíche na escola. E eu tava ali querendo fazer uma coisa diferente. O mogno, você planta e ele leva 20 anos para conseguir ser colhido se for irrigado. Se não for irrigado, uns 35, 38 anos. Então, só que ao mesmo tempo, numa área pequena de plantio, o meu plano, né, e o que eu vi que dava para fazer era para você gerar uma plantação que você venderia por mais de R$ 1 milhão nesse prazo. Então, eu esqueci um pouco o tempo que demoraria e foquei mais na rentabilidade e fiz. Então, eu plantei 120 árvores com um projeto de irrigação e essa foi a primeira vez que eu me lembro, assim, de no final do plantio todo, chegar e olhar, ver todas as árvores plantadas, né, eram mudas, mas ver a irrigação funcionando e falar, caramba, se eu sonhar alguma coisa e me dedicar desse jeito aqui, eu vou conseguir fazer. Cara, que fantástico, cara. Que história, velho. Olha só, galera. Muito bem, então me conta, aí vê esse primeiro negócio e aí mais na frente, né, você se tornou nosso colega aí, fazendo o curso de administração de empresas. Faculdade de administração, como é que foi assim a tua orientação? Gosto de ver assim como é que o cara entra na faculdade, né? Porque tem várias posturas, né, diferentes dos alunos de administração e tem um cara que já vem assim com essa bagagem, com essa experiência e é completamente diferente o que ele extrai do curso daquele outro que está ainda tateando, né? Vendo o que é, com muita dificuldade de vincular aquelas teorias ali com o mundo real. E como é que foi no seu caso, João? No meu caso, Leandro, engraçado, né? Dos 15 até os 18 anos de idade eu queria fazer agronomia, porque eu gostei muito de trabalhar ali em coisas de fazenda, mas 3 meses antes do curso eu pensei assim, poxa, na verdade o que eu gosto é de fazer é montar empresa.
e eu quero ser empreendedor, eu quero criar coisas e trabalhar com pessoas, então por que não fazer administração, que vai ser um curso que vai me dar uma amplitude maior de negócio, eu não vou ficar tão focado ali no técnico da fazenda. E decidi mudar. E uma coisa engraçada, eu passei no vestibular na metade do terceiro colegial. Então, eu entrei na faculdade um pouquinho mais cedo. Ah, que legal, cara. E o curso foi importante, assim, para a tua trajetória, João? Eu até, um dos motivos de eu ter saído de agronomia para fazer administração, né, foi quando terminei a plantação de mogno, eu lembro direitinho assim de estar no segundo colegial e foi a época que surgiu o iPad, o Galaxy Tab. Você deve lembrar disso, deve ter o quê? Uns 14 anos atrás, né? Perfeito. Eu E lembro de tudo, cara. Lembro do surgimento do computador na Terra. sensacional. E aí, assim, eu lembro de estar na escola e eu ter que carregar, assim, talvez uns 10, 12 quilos na minha mochila. E eu vi o tablet e eu falei, caramba, dá para colocar todos os livros dentro do tablet. Vai mudar muito, né, como funciona. E aí, resumindo, eu empreendi dos meus 15 até os meus 19 anos, eu fiquei tentando fazer essa empresa de software. Eu fiz, né, assim, sinceramente eu não consegui clientes, mas a gente montou uma plataforma muito maneira. Era também um estudante vendendo para diretores de escola, funcionou bem. Mas a gente montou um sistema operacional para tablets Android que funcionava exclusivamente para educação. E então conectava o aluno e o professor num tablet, tinha a chamada, o aluno não podia fazer outra coisa porque não fosse estar estudando ali naquele momento. Enfim, então eu ter feito esse negócio fez com que eu, primeiro, passasse a me apaixonar por tecnologia, porque como eu não tinha grana, eu não conseguia, sei lá, vou abrir um restaurante, uma padaria. Eu não tinha capital, né? Minha família é de classe média. E ao mesmo tempo eu vi que existiam negócios fora ali do ambiente rural. Então foram fundamentais para eu poder entrar em administração. Cara, genial. Como eu falei aqui no começo, né? Um prodígio. E como que isso é importante também, né, João? Você fazer negócios pela realização. Quando você está começando, lógico, né? Que você não tem essa preocupação, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar as contas. Não, você está fazendo unicamente porque você teve uma visão de negócio e você quer concretizar aquilo ali. Você quer colocar aquilo ali de pé, que as pessoas usem, aprovem, gostem. Né? E você começou exatamente com essa pegada. E quando é que surge a Vita, João? Conta um pouquinho da história da Vita, né? E também explica para a turma aqui o conceito da empresa, tudo mais. Olha o que aconteceu. Um desses mentores nossos, um dia fez uma palestra e me chamou para estar nessa palestra. E ele falou assim, João, ele chegou na frente lá do auditório, e aí você sabe, né? Sabe quando tem aqueles auditórios que vão subindo assim em altura e o último lugar é bem mais alto do que o primeiro? Né? Sim, claro. Uhum. E aí, geralmente, nesses auditórios, as pessoas sentam ali mais ou menos no meio, algumas sentam mais pro fundo, né? Ou seja, lá em cima. Isso é aquela fobia social, né? O cara não quer ficar na frente, né? E esse mentor, Leandro, ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, para todo mundo na palestra, ele é um cara extremamente bem sucedido, construiu uma empresa enorme. E ele começou a palestra falando assim, pessoal, a vida é muito parecida com esse ambiente que eu estou vendo aqui na minha frente. A maioria das pessoas ficam ali no meio, pouquíssimas pessoas tomam a atitude de querer ficar nos primeiros lugares, porque, poxa, estou eu aqui palestrando, a pessoa está aqui na minha frente, é uma coisa mais desconfortável. Então, os primeiros lugares estão quase sempre disponíveis e muito poucas pessoas estão dispostas a passar o que precisa aqui para estar nesses lugares. Foi uma metáfora, mas eu comecei a sentar nos primeiros lugares de todas as palestras que eu passei aí. E, engraçadamente, foi assim que eu conheci o meu sócio na Vita, que se chama Lucas. Estava sentado no primeiro lugar de uma palestra, cheguei antes, ele também, e eu puxei assunto com ele e rapidamente a gente se encaixou, assim, porque ele estava com uma ideia de montar um negócio em saúde
E eu já tinha estava montando, né, mas já tinha feito uma boa parte ali desenvolver o primeiro produto e tal da empresa de educação. E esse sócio, enfim, foi uma maior bênção, porque a gente se deu muito bem. Eu trouxe um método de como começar a empresa, que é uma coisa, às vezes não é tão racional. Muita gente começa pelo produto, né? Você tem que começar pelo cliente. No nosso caso, que é uma empresa mais B2B. Então, eu botei o método, vamos começar a falar com os médicos, vamos mostrar para ele numa apresentação que a gente está querendo, vamos pedir para eles elencarem os maiores problemas que eles têm. E a gente, depois de ter falado com 50 médicos diferentes, a gente chegou ali em um produto que os médicos realmente queriam e estavam dispostos a pagar um valor mensal por esse produto. E aí foi muito legal, assim, a gente montou a empresa a partir dessas interações e foi assim que a Vita começou. Cara, que animal, que animal. Eu tô com a cabeça explodindo aqui. E lançamos recentemente aqui, João, uma comunidade exclusiva para empreendedores, que é o empreendedores.com.br. Esse aqui é o nosso filho mais novo, né? Um projeto irmão aqui do Administradores, e que ele é voltado, no Administradores, a gente trabalha, né? E trabalha há mais de 20 anos, focado no conteúdo, no conhecimento, na educação, que são elementos fundamentais para todo e qualquer empreendedor, administrador, né? E para a pessoa avançar nos seus negócios. No Empreendedores, a gente diz, mas falta uma coisa. Falta o networking, é a prática do networking que faz com que a gente, né, consiga fazer essas conexões, avançar mais rápido, conexões entre pessoas certas, nos lugares certos, como você estava nessa palestra, e isso tem um poder que é simplesmente explosivo. Então, quer dizer, se você não tivesse lá naquela palestra, estava lá para aprender, na primeira fila, junto com outro, né, com o seu outro sócio que estava lá também, vocês não teriam se conhecido. Então, assim, essa empresa não teria nascido. Então, como que é importante essa prática, né, de saber fazer conexões, o network, e todo empreendedor, todo profissional deve colocar em prática aí na sua vida, né? Eu brinco aqui que se o Steve Jobs não tivesse conhecido o Wozniak, não teria nascido a Apple, cara. O mundo seria completamente diferente hoje em dia, né? Então, para ver como é importante a gente fazer essas conexões, né? Com certeza. E uma ótima colocação, que de fato não na junção de duas pessoas, de maneira geral, com o coração parecido, mas as habilidades totalmente diferentes, que surgem coisas especiais. Muito bem. E conta para mim, assim, então esse produto inicial, ele foi bem aceito pelo mercado? Vocês já validaram de primeira? O modelo seguiu o mesmo? Como é que foi, assim, depois o desenrolar da história? Mudou muito, mas o início foi, primeiros 1 ano e meio, foi exatamente esse produto. Então, como é que aconteceu? A gente fez esse produto, então, o que era o produto? Era basicamente um site, uma página online onde o médico tinha uma foto profissional, a gente contratava um fotógrafo para tirar essa foto. Tem até uma história legal para contar depois sobre como é que foi esse fotógrafo em São Paulo, mas a gente contratava um fotógrafo para tirar essa foto, colocava o currículo dele e colocava uma página muito bonita que refletia a excelência médica. E a gente vendeu, depois de a gente chegar nesses 50 médicos, a gente viu que os médicos já queriam comprar. Eles falaram assim, não, entendi, eu quero esse produto, como é que eu faço? E aí a gente falou, bom, vamos começar então de fato a empresa. Aí a gente passou a cobrar R$ 89,00 por mês por médico. E eu escrevi um contrato que não tinha nenhuma validade jurídica, mas eu acreditava muito que se o médico assinasse ia ter um vínculo psicológico. E o contrato dizia que ele teria 1 mês grátis, depois ele poderia cancelar sem pagar nada. Resumindo, a gente vendeu para mais ou menos 300 médicos. Nossa. A gente ia na reunião, mostrava a plataforma, era tudo a gente usava um iPad, mostrava para ele como seria, e a gente falava, olha, a gente vai lançar a plataforma com exclusivamente 300 médicos. E se você quiser ser um desses 300 médicos, a gente assina agora o contrato da Vita, e você tem esse benefício, participa e tudo mais com essas condições, que eram condições muito favoráveis, né? E aí, Leandro, a gente lançou a companhia, esses 300 médicos a gente vendeu de porta em porta, eu, o meu sócio Lucas e uma outra pessoa que trabalhava com a gente na época, chamada Fernando, e a gente começou.
Isso em quanto tempo esses 300 médicos, João? Foram 4 meses, mais ou menos. 4 meses. Ao longo desses 4 meses, a gente já estava desenvolvendo o software. Então, a gente ficou ali. A companhia começou em janeiro de 2014. A gente ficou entre janeiro e fevereiro validando com os médicos. E aí, no meio de fevereiro, a gente já viu que tinha um fit ali, que a gente sabia que ia conseguir os clientes. A gente começou a desenvolver o produto. E a gente foi lançar em junho, mais ou menos. Muito bom. E uma coisa legal de te contar só antes de terminar é que assim, essa parte, a gente não sabia quantos médicos queriam pagar, né? A gente literalmente mandou um boleto para todos os médicos, a gente mandou por e-mail, mas a gente também mandou uma carta para todos, imagina isso. Carta por correio. Envelopou, colocou o endereço, porque a gente queria maximizar a chance deles pagarem o boleto e continuarem ativos, né? E, cara, incrivelmente, mais ou menos 240 médicos pagaram. E imagina, 240 vezes 90, a gente tinha uma empresa, assim. Então foi um dia muito especial quando a gente descobriu quantos médicos realmente continuaram usando. Cara, que fantástico, cara. Eu tô te perguntando coisas nos detalhes mesmo porque eu quero aprender contigo aqui, viu, João? Já para modelar, já que a gente está num setor que também trabalha, né, com a questão de assinatura e tudo mais. Então, para a gente aqui tudo é aprendizado, né? E legal essa estratégia aí também do correio, né? Que a gente nem usa mais hoje em dia, mas que acaba tendo um peso ali, tangibilizando ali, né, aquela adesão. Exatamente, a gente queria mostrar uma coisa a mais. Hoje em dia, eu não acho que a gente usaria mais o boleto enviado pelo correio, mas na época foi importante. Perfeito. Me diz uma coisa, tá? Isso foi em que ano? Eu quero fazer cálculos também de tempo aqui. Foi em que ano que vocês lançaram a Vita? A gente lançou no meio de 2014, a gente lançou o primeiro boleto. 2014. E em 2024, agora que foi realizada essa venda aí para a Estônia, não foi isso? Então, 10 anos de empresa, vocês saíram do nada e criaram um negócio assim totalmente, enfim, disruptivo, para usar uma palavra da moda, e um negócio milionário, né? Porque foi vendido aí para uma das empresas que são uma das maiores do setor, né, de pagamentos. E como é que foi essa aproximação? Os caras que chegaram em vocês que começaram a procurar, como é que foi? Boa. A gente sempre admirou muito a cultura da história, né? Poxa, se pensa assim, é um dos maiores cases brasileiros de empreendedorismo. E a gente se aproximou deles no comecinho da nossa empresa. Então, te dar o contexto todo que eu acho que você vai achar interessante. Eu não tinha, como te falei, de família de classe média, não tinha condição para me mudar para São Paulo. Então, eu passei na faculdade de Uberlândia, fazer administração na faculdade federal, e depois de mais ou menos um ano fazendo a faculdade, né, eu participei de um programa da Fundação Estudar, que é uma fundação que dá bolsa para jovens estudarem fora do Brasil, ou dentro do Brasil também, em instituições de excelência. E eu participei desse programa e eu fui chamado para a etapa final do programa, que era uma etapa presencial em São Paulo. Eu nunca tinha vindo para São Paulo, estou em São Paulo agora. E o que aconteceu foi, eu conheci alguns empresários aqui que eu fiquei assim, muito impressionado. Falei, poxa, olha o que esses caras conseguiram construir da vida deles. Então isso me chamou muito para falar, poxa, quero fazer alguma coisa relevante mais ainda da minha vida. E aí eu descobri São Paulo e decidi vir para cá. Então eu recebi bolsa de estudo dessa instituição. Esse primeiro programa que eu fui selecionado, eu não consegui passar, mas eu não desisti. No ano seguinte eu tentei de novo e aí eu consegui a bolsa. Consegui também passar no vestibular do INSPER, que é um vestibular dificílimo, e também consegui uma bolsa de estudo no INSPER, porque só uma bolsa na minha situação econômica não era possível. E na Vita, a gente investia todo o capital na própria empresa. Então, eu nem salário me pagava nessa época. E então, vir para São Paulo foi dessa maneira. E a gente conheceu o
pessoal da Stone através dessas bolsas de estudo. E desde então a gente não só admira, quanto tenta aprender o máximo possível com eles. E chegou em 2019, 2020, e eles queriam aumentar o número de produtos que eles vendiam para o cliente ali da maquininha, que é o cliente tradicional deles. E a gente começou em software em saúde, mas depois a gente expandiu para seguro-saúde. E a gente acabou gostando muito desse setor de seguro-saúde, a gente acabou desenvolvendo outros seguros de vida, odontológicos e tudo mais. E a estratégia da companhia era: como é que eu coloco mais produtos para o cliente da maquininha comprar? A padaria, a oficina mecânica, o cabeleireiro. E aí, os seguros são um dos principais produtos distribuídos por banco, mais rentáveis e tudo mais. E aí, fez sentido a gente se juntar a eles e montar toda essa operação lá. Então, um pouquinho de como foi. Que massa, cara. Eu esqueci de falar que essa conversa começou mais cedo, né? Lógico que não aconteceu tudo nesse ano de 2024, mas se iniciou, como você falou ali, 2019, 2020, e 2020 veio pandemia. Então, quer dizer, vocês tiveram, acredito, né, tirando aqui o peso de pandemia, de falar sobre um assunto, enfim, né, pesado, a pandemia acho que teve um rebote positivo no negócio de vocês, porque é um negócio de saúde, né? Assim, aconteceu várias evoluções, né? Então, vou te dar detalhes, né? A gente, depois de ter feito esse negócio, né, para os médicos, a gente acabou dando um outro passo com o negócio, que foi: a gente desenvolveu ainda mais softwares para os médicos. A gente desenvolveu um sistema de gestão de clínicas. Depois a gente comprou uma empresa que era a maior empresa de software de gestão de clínicas aqui em São Paulo. E aí a gente cresceu muito nesse ramo. Na pandemia, isso aqui foi uma coisa assim: vários médicos que ainda não usavam prontuário eletrônico ou um sistema de gestão em nuvem passaram a ter que usar. Então teve um grande crescimento. Mas mais legal que isso, Leandro, eu queria te contar qual foi a grande crescimento assim da Vita. A gente saiu do zero, como você falou, em 2014. No ano de 2023, que foi o ano passado, a gente faturou praticamente 100 milhões de reais de receita líquida. Então, assim, ficou uma companhia muito, muito legal. Dá muito orgulho nos sócios de pensar: poxa, olha de onde a gente saiu e olha o que a gente conseguiu construir. Ô João, deixa eu te perguntar aquelas perguntas bem indiscretas, né? Até inconvenientes. Qual que é a tua idade, cara? 29 anos. Meu Deus do céu. Eu vou me embora, galera. Vou pra casa. Acabou o Café com a DM aqui hoje. 29 anos, velho. Sim. Caraca, e você já fez tanta coisa, enfim, tá recém começando, cara, né? Do ponto de vista da idade. Cara, impressionante. Bom, obrigado. Assim, sinceramente, eu acredito muito em Deus. E assim, quando você acredita em Deus, você fica tanto grato, né? Mas também você fica falando assim: caramba, eu tenho que fazer coisas incríveis, porque olha a vida que eu tenho, tanto que eu sou abençoado. A gente nunca teve nada de mão beijada. Então, resumindo, assim, eu também acho que eu tô só começando. Tem muita coisa para fazer. Com certeza, cara. E, bom, agora eu vou contar aqui uma piada familiar, né? Quando eu conheci a minha esposa, isso já também aí lá pro ano 2001, que a gente começou, e aí fui conhecer a minha sogra. A minha esposa, ela tem um sobrenome Vita, né? Vita, né? E eu conto, isso é uma invenção da minha cabeça, né? Que a minha sogra, quando eu fui conhecer, ficou me dizendo assim: ela contou a história da família, que uma parte da família foi para o Nordeste, a outra foi para o Sudeste, e que tinha várias empresas, né? Que essa família, essa ala, né, do Sudeste montou, que sempre tinha um nomezinho Vita no meio. E aí eu invento que era tudo que era empresa com nome Vita, né? Plus Vita, não sei o quê, tudo que era Vita, eu dizia que era da família, né? E aí até hoje eu brinco com os meus filhos falando: quando sai alguma coisa com o nome Vitor, isso aqui é da família também, é de vocês. Então eu vou dizer para eles: então, entrevistei mais um aqui da família aqui, né? E o tanto de gente que me chama de João Vita, achando que sobrenome também é incrível. Muito bom. Mas
te contando uma coisa e eu não vi até o final, eu queria que você soubesse disso, que foi quando a gente cresceu no negócio de software, um mentor nosso um dia, que era o presidente de um grande hospital de São Paulo, ele me chamou e ele gostava muito da gente, a gente gostava ainda mais dele, e ele disse assim: João, eu queria ensinar para vocês, legal, vocês estão aqui no software e tal, mas eu queria ensinar para vocês o que realmente está acontecendo no setor de saúde do Brasil. Vocês que gostam de resolver problema, eu queria dar uma visão para vocês. E ele contou, Leandro, sobre como é que é a dinâmica do setor de saúde do Brasil. Por exemplo, infelizmente, os médicos eles não são remunerados para cuidar dos pacientes. Então, o médico ele ganha de uma seguradora para atender, para operar, para... você entende? Você Claro. ganha pelo exame. E ele contou essa dinâmica e caramba, eu admiro tanto os médicos. Não é uma coisa que eles escolheram, é uma coisa que o sistema impôs ali. E quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque, assim, por quê? Você deve saber isso como empresário, o custo de seguro-saúde, ele, cara, cresceu muito nos últimos anos e o pior, ele vai continuar crescendo muito mais do que a própria inflação. Por quê? Porque existe esse incentivo. Literalmente, um hospital, economicamente, não me entenda mal, mas economicamente ele é gerido quase que como um hotel. Ele tem que ter a ocupação alta de leitos, ele tem que girar a sala de cirurgia, N coisas que acontecem ali dentro do negócio. Estou falando em termos gerais. Então, eu como empreendedor fiquei vendo assim, peraí, esse sistema está gerando uma inflação médica, né? Uma inflação muito maior do que a inflação normal. E é nítido o problema dos incentivos. E é super complexo, porque uma seguradora também não consegue contratar todos os médicos, contratar todos os hospitais. Então, assim, você já viu o xadrez, né? Mas tem um xadrez 3D. Não sei se você já viu esse, é mais complexo. Sim. Saúde é um setor sem D. É uma coisa infinita, assim, de problema. E aí a gente começou a falar assim, cara, vamos estudar os melhores cases do mundo e vamos ver o que a gente pode fazer nisso. E aí a gente literalmente decidiu que a gente entraria não como somente mais uma empresa de tecnologia em saúde. A gente queria se tornar uma empresa de saúde que utilizava softwares. Então, para você ter uma ideia, a gente montou uma gestora de saúde, assim, bem grande. A gente gere hoje mais de 400 mil vidas. Assim, em 5 anos a gente se tornou a 7ª maior corretora de seguro-saúde do Brasil. Então, assim, a gente foi muito para isso. Com qual visão? A gente falou, vamos usar a nossa tecnologia e vamos encontrar os melhores médicos. Vamos contratar esses médicos e vamos fazer com que as pessoas usem esses médicos, as pessoas que têm plano de saúde. Por quê? Se as pessoas usarem os melhores médicos e a gente conseguir entender pela tecnologia as condições das pessoas e a gente montar uma equipe para acompanhar essas pessoas, elas vão precisar de muito menos hospitalização, que é onde acontecem os grandíssimos custos. E aí, resumindo, a gente montou uma equipe médica própria. A gente montou, por exemplo, a gente lançou telemedicina no Brasil. Nenhum plano de saúde tinha telemedicina em 2020, para conectar com a pergunta da pandemia. A gente lançou os primeiros planos de saúde com telemedicina 24 horas por dia, 7 dias por semana. E resumindo, a gente evoluiu então a nossa companhia de um negócio de tecnologia para de fato cuidar das pessoas. E assim, a gente tem... Eu, pessoalmente, sei de dezenas de casos que a gente salvou vidas com a nossa equipe médica, com o nosso time de enfermeiros,
com tudo que a gente montou, entendeu? Cara, é simplesmente fantástico, né? É interessante, né, ver assim os pormenores dessa história, né? E como que vocês também foram abertos, né, a essas mudanças, essas transições. Então, assim, porque você começa, como você falou, como uma empresa de tecnologia, fazendo software, vendendo ali aquele software para os médicos, né? E essa chegada nesse patamar, assim, de se tornar um plano de saúde, né, e um dos maiores do Brasil também, cara, isso é incrível. Para mim, assim, é difícil de conceber 10 anos, né, para tanta transformação e para tanto crescimento, né, cara? Sim. E aí eu te falo porque é o coração nosso, Leandro. A gente sempre sonhou muito com isso. 24, nesse tempo, né, desses 10 anos, foi 24 horas do dia, dos nossos 7 dias por semana. Você dorme pensando nisso, acorda, escova os dentes, vai, almoça. E a gente montou um time de sócios fantástico. Assim, a gente teve mais de 30 sócios que a gente distribuiu ações da empresa para construir a empresa junto com a gente. Então, assim, eu falo humildemente de coração, assim, tem muitas empresas no Brasil, a própria Stone, Nubank, ou talvez algumas outras, Quinto Andar, vem várias empresas na nossa cabeça, Banco Neon. Tem várias empresas que em 10 anos ficaram muito maiores que a nossa empresa, tenho certeza. Então a gente também olha e fala assim, poxa, a gente podia ter feito uma coisa mais legal ainda. Claro que a gente tem orgulho, mas a gente sempre fica pensando o que a gente pode fazer de melhor. Mas em saúde, com certeza, é uma coisa muito especial, porque é um setor muito, muito desafiador. Mas, isso dito, a gente acha que dava para ter feito mais e melhor, porque a gente ainda é muito novo, né? A gente era criança. Com certeza, cara, com certeza. E a gente errou demais, assim, a gente errou muito. Mas, assim, nada como, né, essa trajetória de, enfim, isso faz parte, erros, né, e olhar para trás, poderia ter feito isso diferente, mas essa maturidade só chega porque vocês passaram por isso, né, porque cometeram os erros, porque viram onde é que estavam as falhas, né, como é que poderia ter sido feito diferente. Mas, cara, a trajetória, para mim, é impressionante. Bom, concluímos aqui a venda para a Estônia aqui, João. E aí, qual que é o próximo passo de vocês? Aí, o seu passo pessoal? Depois a gente entra aqui na questão do livro, que eu quero falar muito sobre ele. Mas o que vem pela frente aí? Leandro, essa é uma pergunta que eu estou me fazendo também. Basicamente assim, porque a gente pela primeira vez teve acesso a algum capital, né? Quando a gente vendeu a companhia, a gente tinha um pensamento dois pensamentos principais que eram a gente queria aprender de verdade como é que faz uma empresa realmente grande, porque a Stone realmente fez uma empresa muito grande num tempo parecido com o nosso, e a gente queria aprender com eles. E o segundo a gente também achava que seria muito benéfico nós sócios termos um pouco de liquidez para poder pensar o que a gente faria depois, para fazer coisas ainda mais de longo prazo. 10 anos eu acho que é médio prazo. E basicamente esse ano eu tenho me dedicado muito a estudar. Eu passei bastante tempo nos Estados Unidos esse ano. E o que eu fiz foi eu montei um family office. E eu tenho pensado junto com o meu sócio Thiago o que a gente vai fazer. Então a gente está estudando muito sobre investimentos agora. Principalmente investimentos líquidos, né, que são em bolsa, mas a gente também tem ajudado alguns empreendedores a montar as suas empresas. Então a gente está tateando, mas a gente está de fato tentando ajudar o maior número de pessoas possíveis e que querem fazer coisa grande, e a gente está também estudando, porque é muito comum, né, a gente até conversou com algumas pessoas que venderam empresas e rapidamente começaram a investir e tal. E aí a conversa deles foi, poxa, eu não percebi, mas eu não ganhei dinheiro investindo, eu ganhei dinheiro construindo. Aí do nada eu ganhei um dinheiro e achei que eu ia ganhar dinheiro investindo e acabei quebrando a cara. Então é muito importante ter maturidade, sabe? Entender, poxa, por que eu estou fazendo isso? Qual que é realmente o meu sonho?
onde que eu acho que eu vou agregar? Porque senão a gente também conheceu pessoas que começaram a fazer coisas porque estavam ansiosas, porque estavam com vontade de dar um próximo passo. Então a gente tenta ser bem pé no chão para poder fazer alguma coisa que seja realmente com um racional por trás, não seja só com a emoção, que é uma coisa normal do empreendedor, né? Total, Então, cara. Ô, João, então eu vou aproveitar que a gente está falando sobre isso, eu quero até mostrar aqui para a turma, aqui, provar um ponto para a galera, que é o seguinte: primeiro, eu quero te convidar a entrar nessa nossa comunidade aqui, o empreendedores.com.br. É uma comunidade só com empreendedores, voltada para networking, né? E o que a gente está fazendo aqui agora, João, além de estar aqui contando o seu case, tendo essa conversa, tendo um aprendizado, gerando um conteúdo aqui para o administradores, a gente também está fazendo networking. Então, assim, é para a galera se ligar, porque isso a gente faz o tempo todo. Né? Então, assim, eu tô vendo muito. Quando eu começo aqui, galera, a puxar a barba assim, é porque eu tô no meu modo pensador. Vai ter que ter a barba, vai ter que deixar a barba crescer aí, viu, João? Esse é o modo pensador. Então, já tô pensando nessas ideias, nos nossos pontos de sinergia. Então, assim, é só pra galera ver, né, como que funciona assim a cabeça do empreendedor nesse sentido, né, do network, das conexões que ele faz, né? Então, assim, de ver esses pontos onde existe ali um match. E eu tô vendo que a gente tem um monte aqui e vocês vão ver que vai sair negócio com o João aqui, galera. Muito bem. João, me conta aí. Conta como é que foi aí o livro, né? Que aí você escreveu o Haja Luz, que você conta a sua trajetória, que é uma trajetória de um cara de 29 anos que já fez tanta coisa na vida. Mas conta aí, o que a gente pode esperar aqui do livro? Boa. Bom, primeiro que eu fiquei bem reticente de escrever, para ser sincero, porque geralmente quando alguém escreve um livro é porque raro ver alguém que escreveu um livro e depois fez coisas mais legais do que a história do próprio livro. Então, mas sinceramente, Leandro, cara, Deus mandou escrever o livro. Eu creio muito em Deus e eu tive uma clara orientação de que eu ajudaria muitos jovens ou pessoas que são mais velhas e que querem empreender, conhecer um pouquinho da nossa história, porque, cara, a gente começou a empresa com 25 mil reais e, poxa, a gente transformou num negócio, ano passado fez mais ou menos 20 milhões de lucro. Então, assim, teve um método, sabe? Não foi a maior companhia do mundo, né, do Brasil, nem de perto, mas assim, foi uma coisa muito legal e que dá orgulho. Então, minha intenção foi 100% em compartilhar esses aprendizados, muitos erros, com pessoas que têm esse sonho também, de fazer alguma coisa útil e relevante com as suas vidas, entendeu? Eu sou apaixonado por isso, desde sempre. E a gente sempre buscou sócios assim, a gente quer pessoas que estão dispostas a se sacrificar no curto prazo para fazer alguma coisa especial. E a minha intenção de escrever foi dar mais uma ferramenta para esse tipo de pessoa. Legal. E esse nome, Haja Luz, aqui eu fiquei curioso também com o título do livro. Sim. Isso aí, só quem lê vai entender. Tá explícito no meio do livro. Mas tem a ver com algumas coisas muito, muito importantes que aconteceram ao longo dessa jornada. Você com certeza percebeu que a gente mudou o negócio, eu diria que a gente evoluiu o negócio ao longo dos anos. E teve muito a ver com isso. Então, acho que realmente você vai achar especial quando você estiver lendo, você vai encontrar esse motivo. Cara, já tá aqui na minha cestinha aqui da Amazon. Aqui, coloquei aqui agora, Haja Luz. O lançamento foi agora recente, né? 27 de novembro, pelo menos a data que tá aqui na Amazon, né? A história da criação, a venda da Vita para Estônia por um jovem de 19 anos e seus sócios. Cara, que animal. Muito bem. Pô, João, já tô aqui recomendando aqui pra galera, né? Eu não tive ainda a oportunidade de ler o livro, mas como eu falei, tá aqui na minha cestinha. Tem aqui na capa o Jorge Paulo Lemann aqui fazendo alguma recomendação aqui do livro, né? Que eu não tô quase enxergando aqui na capinha que eu tô aqui. Mas, cara, fantástico. E eu queria te agradecer aí, João, pela presença aqui no nosso Café com a ADM.
compartilhar tanta experiência, tantos insights, né? E mostrar pra gente assim que, pô, se você tem um sonho empreendedor, tem que baixar a cabeça, trabalhar, procurar ser o primeiro da fila, como você foi lá na palestra, né? Não ter vergonha, fazer as conexões certas, enfim, né? E aí as coisas vão acontecendo. Acho que a trajetória de todo empreendedor ela é um pouco parecida nesse sentido, porque também estou lembrando da minha história e sempre teve um contato que eu fiz, alguma vergonha que eu venci, algum medo e tal. E é assim que acontece, né, João? 100%. A gente lançou o livro. O Jorge Paulo Lemann foi no evento, foi muito maneiro. A gente fez um painel com o Jorge Paulo, eu fazendo perguntas para ele sobre os últimos 10 anos dele empreendendo, e também um painel com o André Street, que é o fundador da Stone, um dos maiores empreendedores brasileiros, para mim, o meu maior ídolo. E a conversa, né, ela é assim: o Brasil está precisando de mais empreendedores para transformar as coisas. Eu passei muito tempo esse ano nos Estados Unidos. É impressionante o nível de avanço que eles têm, de fazer as coisas organizadas, de fazer as coisas de uma maneira que você vê excelência. E então, assim, se eu puder falar alguma coisa, é realmente encorajar quem tem esse fogo no coração, cara, cai para dentro e muda a sua vida, muda a vida da sua família, faz as coisas acontecerem. E, poxa, a felicidade e o orgulho que dá é indescritível. Eu agradeço a mim mesmo todo dia por não ter desistido, sabe? Cara, a gente não desistiu até conseguir fazer o negócio andar. E isso muda a vida de muita gente. Você vai se tornar uma referência para muita gente. Enfim, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da vida. Show de bola! Olha só, haja luz também aqui com o João Alckmin, e eu vou aqui terminar com as palavras. Agora eu consegui abrir aqui a capa do livro maior, vou terminar com as palavras do Jorge Paulo Lemann. Neste livro, João mostra que com garra, persistência e boas parcerias, veja aqui, vou frisar aqui para vocês, boas parcerias, é possível chegar longe. Ele dá exemplos claros do poder do empreendedorismo, que é a chave para o progresso do Brasil. Uma leitura inspiradora para quem quer empreender e fazer a diferença. Cara, e foi exatamente isso que você fez hoje aqui no nosso Café com a DM, João. Mais uma vez, muito obrigado. Foi a primeira de muitas entrevistas que eu vou querer contar mais casos aqui que você vai liderar e capitanear. E foi um prazer, cara. Muito obrigado, Leandro. Um prazer estar aqui com você. Eu leio Administradores desde adolescente. Olha que moral, olha aí, ó. Influenciamos aqui um dos maiores empreendedores do Brasil. Olha, que legal, cara. 100%. E espero que seja muito útil para pessoas que estão querendo fazer coisas especiais. Show de bola. Olha, eu vou ter que fazer um recorte aqui desse depoimento aqui, João. Muito bem. Turma, o que vocês acharam? Acharam? Me contem. Fale aqui no comentário. No Spotify tem aqui uma ferramenta para você comentar e eu estou interagindo com todo mundo que comenta. Manda a braba lá dizendo o que você achou deste episódio de hoje aqui com o João Alckmin. Compra o livro do João, o Haja Luz, faz como eu, já bota na sua cestinha da Amazon aí. E galera, outra coisa, só mais um aviso aqui para vocês. Vocês viram aqui o poder das conexões, né? O que o poder das conexões é capaz de fazer com as nossas vidas, com as nossas trajetórias. Então convido você que está nos ouvindo ou nos assistindo a entrar agora em empreendedores.com.br. Essa é uma comunidade que nós estamos criando e eu estou liderando essa comunidade e faço questão, eu gosto muito, eu tenho uma característica pessoal, João, ainda falando aqui com você, que eu gosto muito de conectar pontas. Isso é uma coisa que me dá um prazer. Então assim, como eu conheço muita gente, e aí eu começo assim, na minha cabeça, é como se fosse um quebra-cabeça. Pô, acabei de conhecer o João aqui. Com quem que eu vou conectar o João? E eu fico com isso na cabeça, João. Parece um hiperfoco que eu tenho. E eu quis colocar nessa característica pessoal para gerar mais valor ainda para quem nos acompanha, para quem nos assiste, para quem nos lê e para quem é aluno nosso, que é o empreendedores.com.br, uma comunidade focada totalmente em networking, a fazer conexões. Então, eu aguardo vocês lá. E João, mais uma vez, valeu demais, cara. Foi show esse Café com a DM de hoje. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!